Um grande abraço a você que nos assiste, a você que nos ouve. No ar, Sala de Visitas. Mais uma vez, iremos conversar com Ana Luísa Toledo de Paula, hipnoterapeuta, que é practitioner em programação neurolinguística. Ana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Falamos na primeira vez sobre outros assuntos relativos à hipnose, os benefícios, os caminhos da hipnose dentro de vários problemas da sociedade. Realmente é um meio realmente muito eficaz e rápido, não é isso? Isso, é. Hoje falaremos de um assunto extremamente importante, realmente que preocupa muita gente. Falaremos sobre obesidade. Falaremos sobre como a hipnoterapia ela pode ajudar no tratamento da obesidade através da hipnose. Ana. Isso. Dentre várias coisas que a hipnoterapia ela pode estar colaborando e ajudando no tratamento, tem a questão da obesidade também, que hoje em dia se encontra, né, praticamente hoje em dia todas as faixas etárias, esse problema da obesidade. Crianças, adolescentes, adultos, né, até terceira idade. Então, a hipnoterapia ela vem como coadjuvante no tratamento, tendo como parceiros o nutricionista, o endocrinologista e a hipnoterapia, né? Também aliado a tudo isso, os exercícios físicos. A prática de exercício físico também é importante, né? O endócrino, muitas vezes, ele vai ver se tem alguma questão que está no metabolismo, né? No metabolismo do paciente, que pode estar colaborando para aquela obesidade. O nutricionista ele vai estar vindo com a dieta, né? Porque é importante modificar, reeducar essa dieta alimentar do paciente. Além disso, a prática de exercícios físicos também. E a hipnoterapia ela vem para ajudar na questão emocional, né? Na parte emocional, na parte da compulsão alimentar, que muitas vezes está atrelado à obesidade, e também os distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, que muitas vezes também o paciente apresenta. Ana, né, na realidade, essa questão dessa compulsão por alimentos, a pessoa realmente, às vezes, come, às vezes, até sem necessidade. A famosa dieta, a partir de segunda-feira eu começo. Não, porque segunda-feira eu começo e realmente não começa nada. Então, tem que ter essa educação também, de uma certa forma, emocionalmente falando. Isso. Eu tenho um professor que ele costuma brincar que a segunda-feira é o verdadeiro dia da mentira. Porque todo mundo diz que começa as coisas na segunda-feira e, na verdade, não começa, ou se começa, né, a gente conta apenas com a força de vontade. E a força de vontade, ela é finita. Ou seja, a gente começa bem, empolgado, motivado, mas essa força de vontade ela vai morrendo durante a semana. E se a gente não trata dos conteúdos psíquicos que estão envolvidos na obesidade, o paciente, na primeira situação de estresse, de ansiedade, de tristeza, de medo, ele vai, e até mesmo de compensação, que tem aquelas pessoas que hoje é sexta-feira, eu tenho o direito de tomar isso, de comer aquilo, ou eu mereço comer hoje um pudim, o tal do eu mereço, né, que se presenteia. Então, quer dizer, numa situação dessa, a dieta já foi para o espaço, a motivação também, a força de vontade, e a segunda-feira fica para a próxima semana. Segunda-feira. Então, poderíamos falar que a ansiedade, Ana, ela poderia ser taxada como uma das principais causas de uma obesidade? Olha, a ansiedade, ela está muito ligada à compulsão alimentar, né? Aquela pessoa que come desesperadamente, sem se preocupar e sem ter uma consciência corporal se está ou não saciado. Então, muitas vezes, não é proibir, porque quando você fala em proibição, né,
você leva a questão assim, eu não tenho o controle, então eu não posso fazer. O ideal é a pessoa poder estar numa mesa com uma farta ou numa festa de aniversário. Não é não vou porque senão eu vou comer. É ter o controle de saber comer sem exagerar. Dentro desta equipe que você falou agora, com você sendo o primeiro passo, depois o endócrino, o nutricionista. Isso. Qual que é o primeiro passo em se tratando de você, da Ana Luísa, da hipnose em si? Então, a hipnose, ela vem para levantar, né, um pouco dessa história, dessa linha do tempo desse paciente, de quanto ele já era uma criança, porque tem paciente que já traz uma história assim, eu sempre fui gordinho, né? Então já traz uma história de infância que já era gordinho, ou tem pessoas que diante de um fato, por exemplo, após a minha gestação eu engordei 20 quilos, e não consegui voltar mais. Então, primeiro eu vou estar estudando a história do paciente, o que envolveu, quais as causas que estavam envolvidas para esse ganho de peso, né? E limpar os conteúdos psíquicos. O que é isso? Se eu perceber que existe, por exemplo, nos casos de abuso, né? Muitos pacientes que são obesos passaram, grande maioria, não são todos, tá? Muitos casos a gente encontra a queixa de abuso em relação à obesidade. Então, se, por exemplo, é um paciente que passou por algum tipo de abuso sexual na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, que foi um fator que colaborou para aquela obesidade, a manutenção da obesidade, primeira coisa, a hipnose vai entrar com uma regressão para limpar esses conteúdos psíquicos, para ressignificar esse momento e essa situação que essa paciente passou. Quer dizer, quando ele volta do transe, essa ressignificação, ele já volta diferente, o que, de certa forma, vai facilitar o trabalho da equipe toda. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui disso, tá? Então, numa regressão para buscar a causa da obesidade, uma menina chegou, uma cliente chegou e ela foi para um momento onde ela lembrou de uma cena do pai agredindo a mãe e várias brigas com agressão, tá? Física e verbal, porque o pai ele era um ciumento doentio e a mãe era uma mulher muito bonita, muito atraente, muito bonita. Então o pai ele queria o quê? Que ela ficasse dentro de casa, ela não podia sair, ele tinha muitos ciúmes. O que aconteceu com esse caso em questão? Ela fez uma programação, né? Uma programação mental, ela fez uma estratégia de programação mental no sentido assim, eu preciso ser gorda para não ser atraente, assim eu não perco a minha liberdade. Então, como que você vai tirar uma pessoa que fez isso para poder ter uma estratégia de proteção, de segurança e até mesmo de ter uma liberdade por conta daquilo que ela cresceu vendo acontecer? Então, ela fez essa programação mental, né? E com os casos de abuso é muito parecido, porque eu, bonita, chamei atenção e fui estuprada, fui abusada, né? Então, para eu não ser uma pessoa sedutora, para eu não seduzir, para eu não chamar olhares para mim, eu crio como se fosse uma barreira, que é a gordura, de proteção. Ali eu estou protegida porque ninguém vai me achar bonita, ninguém vai me achar atraente. Ana, qual a sua opinião sobre a operação bariátrica? A cirurgia bariátrica, ela tem, na minha opinião, eu vejo assim como algo assim de última instância, quando realmente o paciente está tendo
um risco realmente de vida, porque a cirurgia bariátrica só por si, ela não vai fazer milagres. Ela vai sim reduzir o peso, o paciente ele vai comer bem menos, porque ele vai ter menos espaço para aquela comida. Porém, o que acontece? A cabeça, a mente, ainda está ligada à compulsão alimentar. A gente chama assim, né? A cabeça ainda está de gordo, de uma pessoa obesa. E o corpo já não, porque ele não tem mais espaço para suprir toda aquela ansiedade, aquela compulsão alimentar que antes ele tinha. E aí entra nos distúrbios alimentares, porque daí come até vomitar. Mas na realidade, então, o sucesso de uma obesidade, da redução do peso, ela depende em grande parte, de uma porcentagem bem alta, no emocional da pessoa. Exatamente. Se não mudar a forma como ele se relaciona com a comida, dificilmente a cirurgia bariátrica vai ser eficaz. Ela vai ter um curto prazo de eficácia na vida desse paciente, porque ele vai voltar a engordar. Ou ele vai começar a ter distúrbios alimentares, como eu falei, a bulimia, a anorexia. Ele vai entrar num looping de comer até passar mal. Daí ele esvazia, pode comer mais. Ou, muitas vezes, eles tendem a ir para o alcoolismo. Por quê? Porque o líquido desce melhor. O líquido, ele consegue ter maior acomodação no estômago do que o sólido. Então, eles acabam bebendo muito. Tá? Ana, qual seria, existe assim o mais fácil ou o mais difícil para você reverter dentro da anorexia e da obesidade? Então, se tratando de anorexia, né, é uma distorção da imagem corporal que o paciente tem. Ele se vê gordo, mas ele está magro. Então, isso muitas vezes leva o paciente a ter essa distorção e começar a não comer, ou quando come, coloca para fora de alguma forma, com medo de engordar, né? E aí isso vira uma compulsão. Por exemplo, um dos casos conhecidos no mundo foi da dupla Os Carpenters, da Karen Carpenter. Realmente ela morreu devido a esse problema de anorexia, como a Ana mesmo falou. Isso. Ela realmente se achava muito gorda até o ponto que ela não resistiu. Ana, existe a fome emocional e a fome real. Qual é a diferença? Então, a fome emocional, ela está muito ligada a questões emocionais. É aquilo que eu falei. Então, é uma fome, é você comer muitas vezes sem ter fome, né? Só porque é gostoso. Aquele bolo tá ali, eu vou comer mais um pedacinho. Aí come, enquanto não vê o fim do bolo, não para de comer, por exemplo. Ou come por uma forma de recompensa. Então, hoje eu tive um dia super estressante, eu mereço parar ali e comer um bolo, parar ali e jantar numa churrascaria, num rodízio, numa churrascaria. Então, é como se não ter um controle daquilo que realmente está sentindo. Ou, por exemplo, ter fome de determinados alimentos. Eu não sei, mas deu uma vontade de comer tal coisa, mas não porque está com fome. É por ser, por exemplo, doce, né? Então, me deu uma vontade de comer um chocolate. Então, isso, diante de algo que ela possa estar vivendo ou passando, a gente chama de fome emocional, né? É uma fome que te faz comer sem ter a fome real, que a gente chama de fome física. O que é a fome física? É sentir realmente o estômago vazio, você sentir a sensação de fome, aquele período entre chegar próximo do almoço, onde você já percebe que já está na hora de almoçar. Então,
as pessoas que comem e têm essa fome que a gente chama de fome emocional, acaba não prestando atenção nessa questão física, nessa percepção física, né? Ana, por exemplo, quantas sessões seriam necessárias para uma cliente você liberá-la já para o segundo passo, ou para o endócrino ou para o nutricionista? E varia de pessoa para pessoa? Então, quando eu estou fazendo a anamnese, eu já faço imediatamente o encaminhamento para esses profissionais. Por quê? Porque mesmo eu ainda não tendo feito a regressão e limpado os conteúdos psíquicos, mas na próxima sessão isso já vai acontecer. Então, eu já me adianto e já vou pedindo para que vá fazendo as consultas com esses outros profissionais para que a gente possa daí então andar todos de mão dadas, entendeu? E ter aí um trabalho completo. Em equipe. Em equipe, isso. Agora, existe assim uma comunicação entre vocês todos dessa equipe, entre o endócrino, entre você e o nutricionista, para vocês verem até que ponto, vamos dizer, a evolução do paciente. Uhum. Então, é importante até para a gente poder saber até que ponto realmente ele também vai poder criar expectativa de perda de peso. Porque se é um paciente que tem, por exemplo, algo no metabolismo, ele vai precisar entrar com algum tipo de medicação para poder equilibrar isso, né? Se é algo hormonal, ele vai ter que estar equilibrando isso. Então, não só a dieta vai poder fazer algo por ele, mas assim, ele vai ter que estar passando por um tratamento também, se for diagnosticado algo metabólico ou hormonal, né? Que esteja causando a obesidade. Ana, como é que você, como hipnoterapeuta, você consegue reprogramar, por exemplo, o comportamento de um cliente relativo à sua alimentação? Primeiro, é importante, né, colocar a alimentação e até mesmo a dieta de uma forma muito real e como um amigo parceiro e não como um inimigo, né? É ver a dieta de uma forma diferente, que possa estar dando conta da rotina alimentar, das coisas que esse paciente gosta de comer, mas que sejam coisas mais leves, mais saudáveis, né? E a hipnoterapia, ela pode ajudar, junto com a programação neurolinguística, a trabalhar os alimentos, né? O que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer. Então, fazer com que ela comece a ver, a sentir aquele alimento de uma forma diferente, né? E também tem as âncoras, né? Que são feitas durante o processo de hipnoterapia, que são as âncoras que vão ajudar na parte da ansiedade ou na questão assim da hora que o paciente sentar para comer, que daí vai dar uma estabilidade na parte emocional, vai colocar ele mais no aqui e agora, no presente, faz com que ele tenha mais atenção, né, e tenha mais concentração na hora que ele estiver comendo, se alimentando. Então, a dieta acaba se encaixando numa prática diária da vida do paciente, nas refeições, mas de uma forma completamente diferente daquilo que ele vê ou daquilo que ele pega no Instagram, nas redes sociais, e começa a colocar e fazer aquilo sem saber como, e muito menos assim, se aquilo está adaptado para ele, né? Ana, qual que é o principal obstáculo, por exemplo, que você pode encontrar em um cliente ou uma paciente com relação à resistência, entendeu? No tratamento? Então, a maior resistência no tratamento é a motivação para os exercícios físicos, né? O paciente fala que não tem tempo, reclama que é muito chato a academia, ou que perde muito tempo na academia, ou que é muito chato ficar na esteira e fazer exercícios
aeróbicos. Então, a maior resistência vem das questões de como ele vai encaixar esses exercícios físicos na vida dele, né? E para isso, a gente, mais uma vez, trabalha com hipnose, né? Trabalhamos com hipnose na parte de motivar esse paciente a buscar os exercícios físicos e ter a vontade, a determinação, a disciplina para manter e criar um novo hábito. Por exemplo, para a sociedade, de uma forma geral, existe, por exemplo, algo que poderia ser feito para que se consiga comer menos e sentir assim, mais saciado de uma forma mais rápida? Sim. A saciedade, ela é trabalhada já quando a gente começa a reeducar esse paciente a se alimentar. Porque quando o trabalho de reeducação alimentar não é só na dieta em si, mas desde o paciente se sentar à mesa. Então, sentou-se à mesa, eu peço para não levar celular, para não assistir televisão, não comer na sala. Ele tem que sentar na mesa, ele tem que olhar para o prato dele, o que ele está colocando no prato, deixar esse prato mais colorido possível. Quando ele colocar essa comida no prato, porque a gente começa a comer pelos olhos, então, colocar essa comida no prato, ele vai, então, sentir o cheiro dessa comida, ele vai começar a prestar atenção na crocância dos alimentos, na mastigação, na degustação dos alimentos, porque as pessoas hoje, elas comem e daqui meia hora você pergunta o que você almoçou, a pessoa tem que parar para pensar, ou seja, ela não estava consciente do que ela estava fazendo. Ela estava comendo, mas estava aqui no celular, ou ela estava no celular falando, ou ela estava conversando com alguém, mas ela não estava concentrada no que estava colocando no prato, no que estava sentindo o sabor do alimento. E a mastigação, ela leva, para ela emitir a saciedade, né? Ela leva 20 minutos para ela entender que você está saciado. Para o seu cérebro receber esse sinal, ele leva até 20 minutos. Então, quando a gente mastiga mais devagar, a gente se sacia mais comendo menos. Então, o segredo está na mastigação. Então, eu até peço para os pacientes assim: muda o tamanho do prato. Eu peço para eles colocarem num prato de sobremesa para poder comer menos. Porque a gente vê em restaurantes por quilo aquele prato enorme, que é o quê? Enquanto está vendo espaço, a pessoa parece que precisa preencher de comida. Então, pega um prato menor, coloca aquilo que você vai comer, muda o garfo. Eu peço para colocar um garfo, usar o garfo de sobremesa. Por quê? Para encher menos e para colocar menos comida na boca, para poder mastigar mais, né? Comer mais devagar. Então, todo esse trabalho é feito junto com a reeducação alimentar, junto com a dieta alimentar. E aí o paciente vai começar, eu peço para ele olhar, desde olhar o que tem no prato e pensar desde que esse alimento que está ali, alguém plantou, alguém colheu, alguém levou para vender, alguém foi lá e comprou e alguém preparou. Então, até isso aumenta a consciência do que ele está comendo. Ana, por exemplo, o nível de satisfação de um cliente seu, quando ele percebe que ele já está perdendo peso, é muito grande e também é sinal de que o tratamento está dando resultado. Isso. E é o mesmo o nível de satisfação, não dele, como da equipe toda. Isso. Eu até peço para os clientes não ficarem pesando todos os dias, né? Porque a gente entende que o peso ele varia muito também de acordo com o inchaço, retenção de líquido. Então, às vezes, o paciente pesa e fala assim, nossa, mas eu não perdi nada.
Daí ele pesa 2 dias depois, ele vê que aquilo era retenção de líquido. Então, não, eu peço assim, evita de ficar pesando toda hora, todo dia. Guarda essa balança, né? Eu tive uma paciente que ela pegou e falou assim, eu não guardei minha balança não. Eu falei, o que você fez com ela? Eu coloquei ela e passei o carro por cima, o pneu do carro por cima, eu quebrei ela. Então, assim, não precisa também quebrar a balança, mas eu peço assim, que faça a pesagem de 15 em 15 dias, ou quando vai ao nutricionista, porque o nutricionista ele vai estar acompanhando isso de uma forma muito mais eficaz e vai estar tirando as medidas. Então, e é fácil perceber que você está perdendo peso porque as roupas ficam mais folgadas. Então, o próprio cliente ele já começa a falar isso para você. Nossa, essa blusa não me servia, agora está servindo. Esse vestido não abotoava, agora está abotoando. Então, ele começa até a vir nas sessões com as roupas que antes não serviam para mostrar. Ana, quem te procura mais para perda de peso, homem ou mulher? Mulher. As mulheres. As mulheres, não, se bem que hoje a vaidade masculina também está muito parecida com a da mulher. Só que o homem ele tem menos resistência para atividade física do que a mulher. A mulher ela tem um pouco mais de preguiça, vamos dizer, e também por ser multitarefas, ela pensa assim, nossa, mas ainda vou chegar em casa, tenho tarefa do meu filho para fazer, tenho isso, tenho aquilo, e aí ela começa a colocar várias coisas que ela ainda vai ter que fazer a hora que chegar em casa. Então acaba a mulher tendo um pouco mais de dificuldade nessa parte de exercícios físicos, mas a grande maioria é a mulher que procura assim. Agora há pouco nós falamos sobre, eu queria que você falasse agora sobre o balão gástrico, não é isso? Dentro da hipnose, como é que ele funciona, da hipnoterapia? O balão gástrico, ele é uma das últimas coisas que a gente faz num tratamento de obesidade. Até porque a intenção dele não é colocar ele como uma muleta, porque tem pacientes, por exemplo, que meus colegas atendem, que vão toda semana colocar o balão gástrico. E não é para se apoiar no balão gástrico. O balão gástrico ele é mais uma ferramenta para ajudar na perda de peso. E ele não é o tratamento em si. Eu vou ficar instalando o balão gástrico toda semana, de 15 em 15 dias, e assim eu como menos. Não, ele vai ter que aprender a fazer isso sem criar essa dependência do terapeuta, né? E vendo ele também como mais uma ferramenta, e não a ferramenta, como muitos fazem com a cirurgia bariátrica. Eles acreditam que agora eu fiz a cirurgia e depois eu vou remover as peles e tá feito. E não é, porque a maioria dos pacientes voltam a engordar. Qual seria o nível, o peso das emoções relacionadas com a obesidade? Existe até um livro, né, que é Os Comedores de Emoções, porque as pessoas acabam muitas vezes, ao invés de aprender a trabalhar as suas emoções, e como que ela vai aprender a trabalhar as emoções? Indo para terapia, fazendo terapia, não tem outro jeito, né? Eu vou precisar fazer terapia para poder aprender a trabalhar, a controlar as minhas emoções. Não é que nunca mais eu vou ter uma tristeza na vida, uma decepção, um dia estressante, ou estar num momento de ansiedade na minha vida. Sempre vai existir isso. Eu falo para meus pacientes, enquanto a gente respirar, a gente vai estar tendo os altos e baixos da vida. Agora, qual que é a importância de tudo isso? É saber lidar nesses momentos, sem ter que enfiar o pé na jaca e voltar a engordar de novo, né? É saber lidar. Então, se eu tive um dia muito estressante, como que eu posso fazer para me sentir um pouco mais relaxado, né? O que eu gosto de fazer que me relaxa? Eu gosto de fazer yoga. Vai fazer yoga.
né? Ah, eu gosto de caminhar, eu gosto de escutar música. Vai escutar música. Eu gosto de tomar um café com uma amiga para colocar o papo em dia, para poder conversar. Vá fazer isso. Então, é aprender a trabalhar isso de uma forma que não seja algo que ela vá fazer para prejudicar a saúde dela de novo, né? E para isso a gente dá ferramentas junto com a programação neurolinguística, com a hipnoterapia, para que ela saiba lidar com esses momentos de uma forma mais consciente e mais saudável. Ana, diante da sua experiência, dos anos de experiência que você tem nesse aspecto com relação à obesidade, qual seria o nível assim de sucesso e de satisfação? Como tudo, né, que eu explico, a hipnoterapia ela não faz mágica, né? Ela precisa da entrega do paciente, da entrega do cliente, né? Em todos os setores daquilo que eu falei que engloba a perda de peso, né? Então, o exercício físico, a parte nutricional, a parte de reeducar essa forma de como ele lida com a comida, né? Isso é o mais importante. E lembrar que é um tratamento. Um tratamento não adianta fazer 3 vezes. Entendi. Né? Existe um trabalho em equipe e existe também um começo, meio e fim. Então, eu vou 2 vezes e já estou me dando alta. É complicado, porque, como todo tratamento, é um processo. É claro, se a pessoa perde durante determinado tempo, período, vamos dizer, 20 quilos, então, a partir de então, ele deve manter o tratamento. Ele não deve estacionar, porque senão tem uma regressão. Se ele perdeu esses 20 quilos e aprendeu a lidar com a comida, a ter uma relação com a comida de forma diferente, ele aprendeu a trabalhar as emoções dele de uma forma muito mais saudável para ele, né? E tá fazendo atividade física, é um contínuo, né? Não necessariamente ter o apoio terapêutico para o resto da vida. Não, ele pode ter alta da terapia, mas ele tem que continuar a trabalhar tudo aquilo que ele aprendeu comigo, tudo aquilo que ele aprendeu na relação dele com a dieta, com a comida, né? E manter os exercícios físicos. Então, isso vai ser um contínuo para uma terceira idade, muito mais saudável, muito mais ágil, né? Do que qualquer outra pessoa, porque eu atendo jovens que estão num nível de obesidade que os pais são muito mais ativos que ele. Mas daí você vai ver os hábitos que esse adolescente tem, ficar jogando, sentado dentro do quarto o dia inteiro, né? Então, não faz atividade, não sai, não toma um sol, né? A alimentação é muito ruim também. Então, é complicado. Ana, o provérbio diz com quem andas e te direis quem é. Mas existe aquele diz-me o que comes, que eu te direi quem é. Isso mesmo, isso mesmo. Né? A gente tem que entender que a gente tem que ser mais que o que a gente come, né? A comida ela tem que vir como uma forma de ajudar a gente a viver, e não viver para comer, né? A gente precisa se alimentar, sim, mas a alimentação não é tudo na vida, né? Então, e isso começa, né, dentro de casa. Então, às vezes, tem mãe que fala, mas ele gosta de bolacha recheada, ele gosta de salgadinho, ele gosta de fast food. E aí eu pergunto, mas quem traz isso para casa? Quem faz a compra do mês? Eu. Então, se ele come isso, é porque você traz isso para dentro da sua casa, né? Então, é algo que tem que ser feito desde o comecinho com a criança,
né? Os hábitos alimentares dos pais, eles refletem muito nos hábitos alimentares dos filhos. Ana, qual seria a mensagem que você deixaria para quem nos ouve, para quem nos assiste? Eu acho que assim, não é só quando um cliente vem no meu consultório e eu pergunto o que ele quer, né? Ele diz, eu não quero mais ser gordo, eu não quero mais sofrer bullying, mas eu acho que o mais importante não é só isso, é ele querer ter uma vida saudável, é ele se importar com lá na frente, né? Há 10 anos, se eu continuar com esse sobrepeso, se eu continuar com uma vida desregrada, se eu continuar comendo o que eu como hoje, como eu vou estar, né? Como a minha saúde vai estar. Ana, muito obrigado pela sua presença, falando de um assunto tão interessante, tão importante, que tratou da obesidade, perda de peso através da hipnose. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Então, levamos até você, através do Sala de Visitas, esse programa realmente super interessante. Estaremos de volta na próxima semana.